Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento, motivação. Se isso faz sentido para você, se inscreva e siga o nosso canal. Nesse episódio de hoje, eu estou com Everton Miranda. Everton Miranda é Head de Marketing de Vendas de uma grande empresa aqui em São Paulo. Everton Miranda, me conta um pouco da tua história, porque você me falou um pouco que você veio de uma família, inclusive, mais simples, mais humilde. Sim. Seja muito bem-vindo, Everton. Sim. Obrigado pela tua presença. Eduardo, eu que agradeço o seu convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu nasci na Chapada Diamantina, uma cidade chamada Ceabra, uma cidade bem pequena. Minha família é bem simples, né? Então, minha mãe, ela ficou um tempo aqui em São Paulo, na Bahia, mas a maior parte do tempo eu passei lá. E aos 17 anos, eu voltei para São Paulo sozinho para tentar a vida. E aí comecei a estudar e cheguei nessa posição que eu tô hoje. Uau! Everton, sabe o que eu vou te falar? É o seguinte, iniciar esse podcast de grande forma. Quando eu te vi na internet, nas redes sociais, especificamente numa rede social que eu consumo mais, eu assisti teu vídeo e falei assim, caramba, mas ele é espetacular. É espetacular, é real. Sabe? Eu falei assim, caramba, eu preciso chamar o Everton. Por quê? Você fez um vídeo comparativo de grandes personalidades do mundo, né? E aí fiquei prestando atenção naquele vídeo lá. Eu posso colocar o áudio do vídeo para as pessoas entenderem o que eu tô falando? Pode sim. Olha só. Mars ou Narcissus? Mars. Família Mars ou Narcissus? Mars. Mars ou East? Mars. Mars ou Fox? Mars. Mars ou Walton? Walton. Walton ou Bush? Walton. Walton ou DuPont? Walton. Walton ou Koch? Walton. Walton ou Astor? Walton. Walton ou Rockefeller? Rockefeller. Rockefeller ou Warburg? Rockefeller. Rockefeller ou Al Saud? Rockefeller. Rockefeller ou Weidenheimer? Rockefeller. Rockefeller ou Hermes? Rockefeller. Rockefeller ou Van Damme de Stockbert de Nevilles? Rockefeller. Rockefeller ou Ambani? Rockefeller. Rockefeller ou Cargill Macmillan? Rockefeller. Rockefeller ou Rothschild? Rothschild. Rothschild ou Morgan? Rothschild. Rothschild ou Thompson? Rothschild. Rothschild ou Bernhard von Baumbach? Rothschild. Rothschild ou Windsor? Windsor. Windsor ou Pritzker? Windsor. Windsor ou Médici? Windsor. Família Mars? Sabe, esse vídeo me impactou. Sinceridade, foi algo assim que falei, caramba, que show de bola. Aí comecei a te seguir lá, comecei a assistir outros vídeos também, né? Que você fazia esse comparativo de grande personalidade, ou inclusive grandes livros, Sim. né? De literatura, Sim. ou inclusive assim, de algo que impacta, assim, poxa vida, eu preciso saber mais sobre. Perfeito. Tá? E me conta um pouquinho da tua história. Perfeito. De onde, como é que foi a tua infância? Perfeito. Se foi essa visão já que você já tinha, né? Porque você tem um grande conteúdo, um grande conhecimento para passar para as pessoas. Legal. Como eu te falei, Eduardo, a minha família é uma família bem simples, né? O meu primeiro livro completo eu li aos 18 anos, né? Primeiro livro completo. Porque eu nunca vi um livro dentro de casa. Então você não é capaz de imaginar, ou desejar, ou querer aquilo que você não consegue ver, né? Você não tem aquilo como referência. Então eu nunca tinha lido. Quando eu venho para São Paulo, que eu decidi voltar aos 17 anos sozinho, aí eu percebi que existia um gap de conhecimento muito grande. Eu tive um choque de realidade. E eu percebi que se eu não me preparasse muito bem, dificilmente eu conseguiria vencer. Então, quando eu chego em São Paulo, a minha primeira atitude é o conhecimento. É a busca pelo conhecimento. A partir do entendimento desse gap. Então, eu começo a estudar publicidade e propaganda, que é a minha formação, né? Me matriculo numa universidade de publicidade e propaganda. Começo a trabalhar em uma pequena floricultura aqui em São Paulo, lá no bairro do Morumbi, ganhava R$650 por mês. Olha só. Né? Na época. Lá em Ceabra, quando eu vim para São Paulo, eu ganhava 250 em um açougue.
250 reais por mês. Uau. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Aí eu cheguei aqui em São Paulo sem nada, morei de favor na casa de uma tia minha, que é a minha segunda mãe, né? Uau. Comecei a trabalhar nessa floricultura e, em paralelo, comecei a estudar publicidade e propaganda para me preparar. Porque é muito importante você entender que para onde você está indo é mais importante do que onde você está. Então eu sempre prestei muita atenção nisso. Para onde eu estava indo. Então, embora eu estivesse ganhando muito pouco, estivesse passando por muitas dificuldades, eu dormia no chão da cozinha da minha tia nessa época. Ela era uma pessoa super simples também, mesmo assim abriu espaço para mim. E aí um outro aprendizado, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar nada e ninguém é tão rico que não precisa de nada. Então ela com muito pouco abriu espaço para mim, para que eu pudesse ficar aqui em São Paulo estudando, né? Comecei a estudar, estudei publicidade e propaganda, comecei a encontrar a leitura, comecei a encontrar os grandes gênios da humanidade através da leitura. Porque quando você começa a ter boas referências, isso é uma coisa muito interessante da literatura, das artes como um todo, né? Se a sua referência é ruim, a tendência é que você tire coisas dessa referência. Então, quanto melhor é a sua referência, maior é a sua capacidade de construir coisas grandes. Você tem uma grande referência. Isso é muito importante. Então, eu comecei sempre a buscar essas grandes referências, né? Estudei publicidade e propaganda, saí da floricultura, fiz muitos trabalhos de freelancer, diagramação de jornal, de revista, de manual, e comecei o meu primeiro estágio em marketing. E aí começa a minha carreira em marketing, né? Entrei num grande conglomerado bancário aqui em São Paulo, comecei a trabalhar lá, depois de lá, aí a carreira deslanchou, né? Passei por outras empresas e hoje eu sou head de marketing e vendas de uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo e tenho o meu canal de empreendedorismo no YouTube, né? Faço esse trabalho nas redes sociais para comunicar empreendedorismo, que é uma coisa que pode mudar a história do Brasil, né? Muda o mundo, ajuda a alavancar a sociedade. E o meu trabalho na internet hoje é esse: é levar conhecimento e inspiração para as pessoas. É isso que eu ia falar para você, teu objetivo é esse, né? Meu objetivo é esse. Inspiração, né? Inspiração e conhecimento para as pessoas. A frase que tá na capa do meu YouTube é uma frase do Plutarco, que diz o seguinte: a mente não é um vaso a preencher, é uma chama a se acender. Então, quando você dá conhecimento para uma pessoa, é como se fosse um despertar. É como se fosse um wake up. É como se fosse uma chama acendida. Ela pode até apagar depois. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas o meu papel eu fiz de te dar uma referência, te dar uma direção e, quem sabe, acender esse foguinho do conhecimento na sua mente. Se você trabalhar e você continuar, essa chama ela vai se estender ao longo da sua vida. E aí o que você vai fazer com isso são coisas inimagináveis. Você pode mudar o mundo, você pode virar um grande cientista, você pode virar um grande político para ajudar o Brasil ou um grande empresário, não é? Mas tudo isso é relacionado à capacidade empreendedora. Então o meu canal ele fala sempre de empreendedorismo, né? Aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, que as pessoas elas enxergam o empreendedorismo apenas como algo relacionado ao ambiente empresarial. Certo? Empreendedorismo é a capacidade de transformar uma ideia ou um sonho em realidade. Isso é empreendedorismo. Ai, que legal. Seja na ciência, na política, na filosofia, na economia ou no mundo dos negócios. Então, aqui, é óbvio, quando a gente fala grosso modo, a gente está falando dessa pessoa que trabalha dentro do ambiente empresarial. Que construiu uma empresa, que abriu um negócio, enfim. Só que quando Aristóteles, Platão ou qualquer outro grande filósofo empreende um projeto filosófico, ele não é menos empreendedor que o Rockefeller, ou que o Ford, ou que o Steve Jobs. Ele mudou o mundo da mesma forma. Através de uma capacidade que nasce de um sonho, de uma ideia que você teve, e por meio da capacitação, do trabalho e da realização, vira algo real no mundo. Então isso é empreendedorismo. Óbvio que no dia a dia, normalmente, a gente aplica isso ao mundo empresarial. Mas mesmo dentro do mundo empresarial, ainda há uma grande confusão.
de parecer que quem abre... O simples fato de você abrir uma empresa ou estar à frente de uma empresa, isso faz de você um empreendedor. Isso não faz de você um empreendedor. Vamos voltar no conceito. É aquela pessoa capaz de transformar uma ideia ou um sonho em uma grande realidade de sucesso. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Vou te dar um exemplo. Uau, que legal. Imagine só que um grande empreendedor constrói uma empresa gigante. E esse cara morre e deixa isso pro filho. E o filho assume. Então o filho, a partir daquele momento, é de fato dono da empresa, porque ele tá no contrato social com o nome dele no CNPJ, tá tudo certo. Ele é o executivo que comanda aquela empresa, mas isso não faz dele um empreendedor ainda. Ele não aumentou a empresa. Ele não duplicou o tamanho dessa empresa. Ele não construiu nada. Ele é um empresário. Não menosprezando o empresário de forma alguma. Sim, mas são ok. coisas diferentes. Tá. Para que ele possa se tornar um empreendedor, dentro daquilo que foi gerado para ele, ele precisa aplicar essas capacidades empreendedoras. Ou seja, se eu herdo essa empresa do meu pai e eu dobro ela de tamanho, torno ela uma empresa mundialmente conhecida, eu sou um grande empreendedor. Herdei a empresa do meu pai e fiz dela algo ainda maior. Aqui no Brasil nós temos exemplos disso. Antônio Hermídio de Moraes herdou a Votorantim do pai, um grande empreendedor, e fez algo ainda maior. Tornou a empresa muito maior. Por outro lado, você tem casos como o maior empresário da história do Brasil, Francisco Antônio Maria Matarazzo, foi o maior empresário da história do Brasil, construiu um império, chegou aqui no Brasil do nada, perdeu tudo, virou o homem mais rico do Brasil, italiano mais rico do mundo, morreu, os filhos perderam tudo. Uau. Certo? Então, empreendedorismo é isso. É você trazer isso para sua vida, Eduardo. Essa capacidade de realização. E só para concluir esse conceito, dentro do mundo empresarial, a gente ainda tem uma subdivisão, que é o intraempreendedor. Aquele empreendedor que empreende dentro do negócio de uma outra pessoa como funcionário. Só que como ele tem esse espírito, ele tem essa garra, ele como executivo, ele muda a empresa. Às vezes ele é um CEO, um CMO da empresa, e essa capacidade empreendedora faz dele algo fantástico. Quantas empresas nós conhecemos mundialmente que o CEO da empresa multiplicou o capital de uma forma brutal pela sua capacidade empreendedora? Você não precisa ser dono do negócio. Não precisa ser dono. Mas você precisa ter essa capacidade empreendedora para te levar para frente. Inclusive, assim, vou falar sobre os funcionários que não são presidentes, que não são diretores, e são funcionários iniciantes. Como é que a gente pode falar sobre isso? Mentalidade. Se você não achar que pode, você nunca poderá. Então, mesmo sendo um iniciante, você tem que lidar com aquilo como se você fosse o dono daquilo. Algumas pessoas vão falar assim, mas eu não sou o dono. Mas você tem que trabalhar como se você fosse. Porque todo trabalho merece ser bem feito. Esse é o princípio da coisa. Porque senão você não consegue. É como se você fosse um jogador que estivesse começando no time B do Palmeiras e falasse, não, vou fazer gol contra porque eu tô no time B do Palmeiras. Isso não existe. Você vai jogar como se você estivesse no time A, porque esse é o único caminho possível para você chegar no time A. É só assim que você consegue fazer um bom trabalho. Se você começa a criar essa ilusão de que, como eu não sou o dono, eu não vou dar o meu melhor, e você faz isso achando que o principal prejudicado será o dono, não, será você. Você nunca trabalha para alguém, você sempre trabalha para você. Você trabalha com alguém. Ou com alguém. Mas não para alguém. É isso. Você trabalha para você. Para você. Exato. É isso que eu tava verificando. Eu acho que foi contigo mesmo que eu assisti um vídeo seu que você falou sobre isso, né? Que quando você é funcionário, ok. Mas você tá trabalhando para você. Sempre. A responsabilidade é sua, Eduardo. É sempre sua vida é sua. Não é? O sonho é seu. A gente vive numa época de terceirização. Eu não fui bem sucedido porque o Eduardo não me deu a oportunidade que eu precisava. Eu não fui bem sucedido no podcast porque o Eduardo não fez a pergunta que eu precisava. É sempre transmitindo a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é sua. Se você tiver essa mentalidade, dificilmente você não vai prosperar. Dificilmente. Onde que está o gap social? A maioria das pessoas não sabem nem disso. E aí fica difícil.
A partir do momento que elas sabem disso, elas se conscientizam disso, o jogo muda completamente. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Imagina que você está numa empresa. Aí você pensa assim, bom, eu não sou o dono. Pensamento, certo? Sim, é o seu sim, pensamento. sim. Eu não sou o dono. Uhum. Se eu não sou o dono e eu estou trabalhando muito, me dedicando muito, por que eu faço isso, já que eu não vou ter uma recompensa adequada? Me gera um sentimento de frustração. Pensamento gerou um sentimento. Esse sentimento de frustração faz com que eu não dê o melhor no meu trabalho. Fui para a ação. Não dando o melhor no meu trabalho, eu não sou promovido, eu não ganho comissão, eu não ganho bônus, eu não compro meu carro, eu não compro a minha casa e eu não prospero. Percebe? Como é um processo em cadeia. Sim, sim. Agora, vamos para o outro lado. Uhum. Não sendo dono, mas mentalmente falando, eu vou trabalhar como se eu fosse. Porque eu vou crescer demais. Não vai existir no mundo um head de marketing melhor que eu. Não vai existir. Pensamento. Isso me gera um sentimento de confiança. Com confiança, você é capaz de fazer qualquer coisa. Aí você executa bem. Executando bem, você colhe os frutos daquilo que você plantou. É sempre um processo de cadeia. Mas a essência volta sempre para o empreendedorismo. Sempre. Uau, Essa coisa da atitude, da autorresponsabilidade é muito importante. Uau. E aí, vou falar um pouquinho aqui, vou puxar um sardinha pro meu lado, tá bom? Boa. Isso vai conseguindo superar as circunstâncias da vida com maestria, Perfeito. com sucesso, para atingir essa mentalidade empreendedora de si na sua própria vida. Exato. Então, a pessoa pode ser um empreendedor da sua própria vida sempre. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Sem dúvida nenhuma. Tô passando correto? Sem dúvida nenhuma, perfeito. Você pode ser. A única coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é que nem todo mundo é empreendedor. Porque senão banaliza. Se todo mundo for empreendedor, ninguém é. Correto? Então, isso é muito importante. Exemplo. Se você vai na praia com a sua filha, tira uma foto incrível. Isso não faz de você um fotógrafo. Ok? Show, a única coisa é que você tira uma foto bonita. Mas você não é um fotógrafo. Você não domina luz, você não domina técnica, você não domina ISO, você não domina diafragma, obturador. Você não domina isso. O empreendedor, ele faz isso com uma certa regularidade. E aqui tem uma outra coisa importante. Pensa o seguinte, Eduardo. O que faz de alguém muito bom em alguma coisa? Um profissional em alguma coisa? É uma palavrinha só. Persistência? Não. Meu Deus. Posso falar mais? Não tem outra chance? Nossa. Foco? Não. Não, peraí. Conhecimento? Não. Não, peraí. Não tô passando essa prova. Peraí, então o que faz a pessoa? Conhecimento não. Atitude? Não. Eita, tô precisando de mais aulas demais. Então. O que faz de você um excelente profissional e um excelente empreendedor... Peraí, pessoal. Presta bem atenção nessa dica aí, ó. Esse insight aí, vejam bem. É a sua capacidade de repetição. Vou explicar. Eu estudei teatro durante 5 anos. Dentro do teatro, você tem várias metodologias de atuação. Uma das mais conhecidas é a do Stanislavski. Famosíssimo. E aqui no Brasil a gente teve um grande mestre do teatro, que foi o Antunes Filho, um dos maiores diretores de teatro da história do Brasil. E o Antunes falava o seguinte: na metodologia do Stanislavski, o ator buscava muito, recorria muito às suas emoções. Então imagine que o ator tivesse que fazer uma cena de muito amor, ou de muito ódio, ele teria que recorrer fortemente a essas emoções para que ele pudesse, de fato, convencer o público. Só que o Antunes trouxe uma nova metodologia porque ele partiu do seguinte princípio: se eu tiver que recorrer, de fato, a todas as minhas emoções, todas as vezes que eu quiser interpretar uma boa cena, nem sempre isso vai ser possível. E isso vai gerar um desgaste emocional muito grande. Será que se eu desenvolver uma técnica onde eu
simule as minhas emoções com perfeição, metodologicamente falando, não é melhor? Vou te dar um exemplo. Tô interpretando uma peça de Shakespeare e tem cenas onde eu tô gritando. Se o ator gritar demais, Eduardo, sabe o que acontece? No segundo ato ele tá sem voz. Sim. Ele tem que fingir que grita. Com técnica. De modo que, usando técnicas como, por exemplo, a ressonância, enfim, eu consiga gerar a mesma emoção, o mesmo sentimento no público, poupando o ator. Com técnica. Tá? Mas por que eu tô contando essa história? Pra falar da repetição. Um ator, que num belo dia, ele faz uma cena excepcional, interpretando Hamlet, excepcional. E no dia seguinte ele não é capaz de fazer, ele não é um bom ator. Ele não domina a técnica. Uau. Então, o que eu quero dizer? O bom empreendedor é aquele que entendeu o caminho, entendeu o mecanismo e é capaz de repetir o processo. Por isso que eu digo que o bom profissional é aquele que repete. Com êxito. Com êxito. Com bom êxito. Com êxito e com técnica. Com técnica. Com técnica. O que é a técnica? A técnica é uma ponte que te leva do ponto A ao ponto B. Isso é uma técnica. Se eu tenho a técnica, essa técnica ela não funciona uma vez e outra vez ela não funciona mais. Ela funciona sempre. Ou quase sempre. Porque eu tenho também elementos macroambientais que podem afetar a minha técnica. Mas quase sempre ela vai funcionar. Se eu tenho técnica, significa que quando eu for abrir um novo negócio, se eu utilizar os mecanismos adequados, os processos adequados, a probabilidade de sucesso é muito grande. O vendedor que vende de vez em quando porque ele acordou bem, ele não é vendedor. Okay. O vendedor bom tem técnica. Ele tem técnica, ele tem metodologia. Palestrante bom que faz uma palestra boa e outra ruim, ele não tem técnica, ele não domina retórica, oratória, comunicação, que é uma coisa que eu falo muito também. Legal. Certo? Sim. Você tem que ter técnica. O que Aristóteles traz no livro dele é técnica. O discurso vem a partir de uma técnica. Então, isso é muito importante, porque a questão que eu falei de que nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário, né? Abrir uma empresa não faz de você um empreendedor. Senão era muito fácil. Eu vou lá, construo um CNPJ e virei empreendedor. Como no exemplo do fotógrafo que eu dei. O que faz de você um empreendedor? Trilhar esse caminho, aprender as técnicas e colocar aquilo de pé. E entender e repetir e passar para as outras pessoas. Olha só, quando eu falei sobre persistência... Eles são elementos fundamentais. Somente fundamentais. Perfeito. Né? É que é diferente da repetição. A repetição é quando atinge o resultado esperado. Isso, de perfeito. Sucesso. Exato. Porque a pessoa persistir não quer dizer que vai conseguir o sucesso. A persistência... Vamos lá. É um ingrediente fundamental. Fundamental. Assim como a resiliência. Assim como o foco que você citou. Assim como a técnica. Ok? São elementos importantes. Só que empreendedorismo é algo tão complexo que fazer tudo isso não garante que você vai chegar. Quantas pessoas você conhece que foram extremamente persistentes e não chegaram num sonho? Bastante. Quantas pessoas você conhece que são focadas e não alcançaram o sonho? Quantas pessoas você conhece que trabalham muito e não alcançaram o sonho? Okay. Várias. Aí você vê numa coisa, né? Existe receita pro sucesso? Não existe receita pro sucesso. Só que se não existe receita pro sucesso, como é que eu faço esse processo de repetição? Isso aqui é pergunta. Certo? Você já definiu a minha pergunta. Se eu preciso repetir sempre, eu teria que ter algo para modelar, para imitar, para que eu possa trilhar o meu caminho. Mas no sucesso não existe receita. Porque a receita, ela pressupõe que eu vou colocar alguns ingredientes e no final quase sempre eu vou ter a mesma coisa. Exemplo, se eu passo uma receita para você de um bolo de cenoura. Eduardo, coloca 3 cenouras, coloca chocolate, coloca não sei o quê. No final, o meu bolo pode até ser um pouco melhor que o seu, mas o seu também vai ser um bolo de cenoura. E no empreendedorismo não é assim. Você pode ser persistente, você pode ter foco, você pode fazer tudo e não chegar a lugar nenhum. Por isso que eu digo que a questão é muito mais parecida com um mapa do que com uma receita.
Porque o mapa, ele tem mapa. alguns ingredientes muito legais. Primeiro, ele pressupõe que eu preciso entender a sua origem, onde você tá e pra onde você vai. Porque se a origem for diferente, Eduardo, o mapa é diferente. Se você vai de avião, o mapa é um. Se você vai de carro, o mapa é outro. Se você vai a pé, o mapa é outro. E, assim como na vida real, assim como no empreendedorismo, se você seguir o mapa direitinho, você pode ter imprevisto e não chegar no destino. Pode acontecer. Sim. Seu carro pode bater, Sim. você pode ter algum imprevisto, né? Ou até mesmo, você pode não ser capaz de trilhar aquele caminho. Pode ser. Pode. Everton, como que eu chego no sucesso? Tá aqui o mapa. Só seguir. Você vai seguir? Everton, eu tô com sobrepeso. Você consegue me passar um nutricionista para resolver o meu problema? Aí eu passo um amigo meu nutricionista manda o protocolo. Eduardo, tá aqui o seu protocolo. Se você seguir, você vai colocar um físico impecável. Você vai conseguir seguir? Comer do jeito certo, não fugir da dieta, Sim. treinar corretamente. Ele tá recebendo um mapa, é isso? Ele recebeu o mapa, Recebeu o mapa. mas ele não foi capaz de percorrer o caminho descrito no mapa. Descrito no mapa. Agora a questão é, a probabilidade de você pegar um mapa que te leva de São Paulo pra Bahia e chegar na Bahia é grande. A maioria das pessoas que chegam... Tem gente que não chegou, que o avião caiu, que bateu o carro, que morreu. Mas a maioria chega. Isso é importante, Eduardo. A maioria chega. O que esses grandes filósofos, empreendedores, escritores fazem são deixar mapas do sucesso pra gente. Tá tudo aí. É só você ler e aí colocar todos aqueles ingredientes que você falou. Foco, dedicação, emoção, energia, atenção, dedicação, persistência, resiliência, para cumprir aquilo. Não deu certo, você garantiu que tudo que estava ao seu alcance foi feito por você. Porque o que não tá, você não pode fazer nada. É macro. Não posso fazer nada. Certo? Agora, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. A sua parte. Ninguém pode fazer por você. Não dá. Então, essa sua parte, você tem que garantir que vai ser bem executada. Essa é a questão. Sigam os mapas, porque existem muitos. Existem várias formas diferentes de chegar no topo da montanha. Não existe um caminho só. Você pode chegar por cima, pelo norte, pelo sul. Existem vários caminhos diferentes. Cada filósofo, cada empreendedor, cada mentor tem um caminho diferente. Muitos funcionam. O princípio que você tem que seguir é cuidar para que esse mapa tenha saído de uma referência confiável. Porque senão você pode parar na beira do barranco. Uau, Né? show. É por isso também que grandes empreendedores, né? Grandes empreendedores podem ter caído um momento ou perdido tudo, só que ele consegue, em comparação com uma pessoa que não é empreendedora, subir novamente e atingir um topo desejado que ele almeja. O fracasso não é um evento, não é uma pessoa, é um evento. Vou repetir. O fracasso não é uma pessoa, ele é um evento. Não é porque você fracassou que você é um fracassado. Ter essa cabeça Sim. de que, cara, aconteceu, Sim. quebrei minha empresa. Sabe por que você quebrou? Porque você é corajoso e abriu uma empresa. Quem é medroso não vai quebrar nunca. Então, quem fala assim, quebrei uma empresa, ou o meu projeto deu errado. Ué, cara, você teve um projeto. E pessoas que nem projeto têm. Então, ter essa consciência de que o fracasso é algo temporário é muito importante. Isso te alivia mentalmente. Porque o que é muito comum? A pessoa ela tem um fracasso temporário e ela cria uma ideia muito equivocada de que acabou a vida dela. De que ela não será capaz de se recompor. Isso não é uma verdade. O fracasso é um evento, não é uma pessoa. Se você persistir, você vai aprender com as lições que foram dadas por aquele fracasso e vai evoluir para que num segundo momento você consiga colocar aquele seu projeto de pé. É simples assim. É como se o seu carro, usando o exemplo do mapa de novo, seu carro quebrou no meio da viagem. Não quer dizer que você não vai chegar.
Ele quebrou. Você pode arrumar e seguir a sua viagem. Às vezes, esse acontecimento pode ser tão grave que você tem que voltar para trás. E nem conseguir chegar no seu destino naquele ano. Ano que vem você prepara outra viagem e vai de novo. Vai de novo. Sim. Faz uma revisão melhor, mais bem feita no seu carro. O que é essa revisão? É o seu plano de negócio? Certo? Modela. Fui por aquela estrada, tava muito buraco na estrada. Vai por outro caminho. Então, eu tava tentando ir pelo caminho físico. Por que você não faz algo digital agora? Vai por outro caminho. Essas associações são importantes. O empreendedorismo e a vida é uma união. Só que tanto em um quanto em outro não existe um caminho linear. Altos e baixos, Eduardo, o tempo todo. E o empreendedor é aquele capaz de passar por esses altos e baixos. Capaz de caminhar na incerteza. Isso é uma das principais atribuições e habilidades do empreendedor. Ele é capaz de caminhar na incerteza. Ele não sabe se vai dar certo. Ele não tem garantias que vai dar certo. E mesmo assim, dia após dia, ele dá o seu melhor. Ele faz como se aquilo tivesse... Você tem que trabalhar como se a coisa tivesse 100% para dar certo. Sim. É assim que se faz, né? E isso é importante lembrar, né? O autoconhecimento. Perfeito. Não é? Porque ele sabe o valor que ele tem, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode fazer, o que não pode fazer também, e o que ele precisa fazer para poder melhorar, para atingir o que ele deseja. Sem dúvida. Né? Então, esse autoconhecimento, porque tu falaste assim, né? Que é um evento. Quando a pessoa tem uma concepção de que aquilo é somente um evento e não vai definir aquela pessoa como pessoa fracassada, ela vai conseguir ter subterfúgios, Exato. recursos para poder novamente o que ele deseja. Exato. Né? Perfeito. Porque eu tenho muito isso comigo, sabe? Essa parte de autoconhecimento, de saber quem eu sou. Perfeito. Né? Quando a gente sabe quem a gente é, pode chegar várias críticas, haters, várias palavras querendo ser negativas para nos definir, só que isso não nos define. Sem dúvida. Né? Para poder realmente manter quem eu sou. Né? É isso que tu estás falando. Perfeito, perfeito. Você tem que saber o que você está fazendo e alimentar a sua confiança, mas, de novo, a partir dos princípios. Tudo isso que você está falando tem a ver com controle mental, com equilíbrio de mentalidade. Porque assim, Eduardo, tudo nasce na sua mente. Não há um elemento aqui nessa sala que primeiro não foi construída na mente de alguém. Essa taça aqui, alguém pensou nela. Só que só pensar resolve o problema? Não. Ele tem que entender dos processos que são capazes de construir uma taça dessa. Senão nós dois vamos trabalhar 100 anos, nós nunca vamos construir uma taça dessa. Vamos usar os ingredientes errados, vamos colocar a temperatura errada e a taça não vai sair. Então eu preciso conhecer os ingredientes e os elementos para colocar isso aqui de pé para a realidade. Mas o fato é que tudo começa na sua mente. Esse princípio a gente tem que entender e tem que controlar. Porque a partir do momento que eu sei que a minha mente produz realidade. E por que ela produz realidade? E aí só desmistificando uma coisa importante. Não é que eu pense e a coisa acontece imediatamente como um passe de mágica. Sim. É que ela te influencia de maneira tão poderosa que você começa a agir e aquilo gera coisas reais. Ação. Isso, perfeito. Você levanta de manhã e esbarra na cama. Porra, que dia ruim que eu tô tendo. Fica bravo. Aí um cara te fecha, você xinga o cara, começa os dois a brigar no meio da rua. Tudo nasceu do seu pensamento. Lá atrás. Que foi gerando sentimento ruim, que gerou ação de violência e assim sucessivamente. E o resultado também. O resultado também. Então a gente precisa entender o seguinte. Nós temos uma mente consciente, que é essa mente racional, que pensa nas palavras que você vai colocar aqui nesse podcast, e você tem uma mente subconsciente. Ok? Sim. Essa mente consciente, ela dá as ordens. E o subconsciente obedece. Então, vou te dar 2 exemplos. Imagina que a sua mente consciente
é um comandante de um navio que tá lá em cima no navio. E a mente subconsciente são os operários que estão na casa das máquinas, lá embaixo. O comandante tá vendo tudo. Tá vendo o mar, tá vendo se tem algum obstáculo. E ele, em determinado momento, fala no microfone do navio: virem todas as máquinas para a direita. Todos os operários que estão lá embaixo seguem a ordem dele. Eles não estão enxergando. Eles confiam no comandante. O comandante mandou virar para a direita, eu vou virar para a direita. E eles viram. Acontece, Eduardo, que esse vira para a direita que foi dado pelo comandante nem sempre é voluntário da nossa parte. E aí é uma outra chave importantíssima. O seu subconsciente, não consegue interpretar se aquilo foi intencional ou não. Aí vamos para o segundo exemplo, onde isso fica mais claro ainda. Sim. Imagine que o seu consciente, ou seja, você, racional, é um jardineiro. E o subconsciente é a terra, é o jardim. E esse jardineiro está andando pelo jardim plantando uma série de sementes boas. Se eventualmente uma semente de uma árvore venenosa, de um fruto venenoso cair na terra, eu te pergunto, a terra brota ou não brota esse fruto? Vai brotar. Ela brota. Brota, venenosa. Ela não pergunta pro jardineiro se foi querendo ou foi sem querer. Não. Caiu na terra, vai brotar. Por isso que você tem que cuidar voluntariamente, intencionalmente, propositalmente dos seus pensamentos. Muito cuidado com seus pensamentos. Por isso, ouvir boas músicas, assistir bons filmes e ler bons livros faz muita diferença, porque isso alimenta o seu imaginário. Sim. Por que você lê poesia? Por que você lê bons livros? Por que você lê romance? Sim. Por quê? Para alimentar o meu imaginário de coisas boas. Então, mesmo quando eu não for capaz de racionalmente colocar uma ideia positiva, eu já tô tão bem alimentado que o que vai sair sem querer é coisa boa. E, inclusive, vai formar o teu ser, né? Exato, exato. O ser. Exato. É a sua E formação. A formação. Exato. A essência. Exato. Né? E tendo uma essência boa, o ser bom vai produzir algo bom, algo produtivo. Perfeito. Algo, assim, de excepcional. Né? É Extraordinário. É isso. Perfeito. Né? Perfeito. Enquanto que a pessoa que absorve conteúdos vamos dizer, conteúdo X vai produzir também um resultado X. Você planta, né? Você colhe o que você planta. Plantou laranja, dá laranja. Sim. Plantou morango, dá morango. Por isso que eu Tem vejo jeito. um grande entusiasmo na tua pessoa, né? Nos teus conteúdos, tá? Naquela rede social que eu te conheci, o TT. Muita gente não usa o TT porque acha que não tem um conteúdo tão bom quanto. Sim, sim. Né? Que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast. Sim. A plataforma, ela não é responsável por nada. Show! Não importa qual é a plataforma. Sim. O meu papel é ir lá e entregar conteúdo de qualidade. Perfeito. Independentemente da plataforma. Sim. É simples assim. Ah, mas a plataforma ela tem uma tendência. Eu vou mudar a tendência. Ah, mas a maioria das pessoas que estão nessa plataforma querem conteúdos fúteis. Será mesmo? Será que querem? Só que eu tô lá. Exato. É isso, cara. E eu consumo Então, assim, mais lá. eu vou fazer o meu trabalho. De entregar o melhor para as pessoas. A minha responsabilidade, a minha missão é fazer com que cada pessoa possa ser a melhor que ela possa ser. Esse é o meu trabalho. Então, se por meio de um conteúdo, de um vídeo, de um podcast, você conseguir mudar a vida de alguém, valeu a pena já. Tá feito o trabalho. Perfeitamente. É por isso que o meu objetivo, meu propósito com esse material aqui é isso. É sabe? isso. Enfim, desculpa, eu tô te puxando tua sardinha, tá? Pelo amor de Deus, assim. Quando te vi, caramba, é um conteúdo de excelência. Tá? Obrigado. É real, não é. Obrigado. Não é algo assim que eu, sabe? Mas é de excelência.
Um dos melhores que eu tô assistindo. Quando te vejo lá no TT, lá, pá, vou parar aqui, já vou curtir já. Não, é real. Já te curto, primeiro eu te curto e vou assistir. Vou assistir aqui, opa. É isso aí, tal, pá, pá, pá. Porque você passa um conteúdo de excelência, por quê? É conteúdo, ó, baseado aqui, ó, em literatura, Sim. livros de excelência, né? O que você fala sobre as origens desses grandes filósofos, Uhum. sabe? O conteúdo desses grandes filósofos, o conteúdo de grandes escritores também. E a provocação para que você busque mais sobre eles. Isso é importante. Porque, como eu te falei, meu canal não é um canal de literatura. Sim. Não é sobre sim, isso. Sim. Não é um canal de leitura. Sim. Sim. É sobre empreendedorismo. É sobre empreendedorismo. O Antunes, que eu comentei com você, o diretor de teatro brasileiro, ele tinha uma frase muito boa. Ele falava assim: o texto é pretexto para o subtexto. Não importa o que você diz, o que importa é o que está na segunda camada que você quer dizer. Isso é importante. Olha só. O texto Uhum. é pretexto para o subtexto. O grande autor é aquele autor que trabalha com camadas. É aquele texto que você lê e você começa a refletir sobre ele durante dias. Pensar sobre ele durante dias. Ficar imaginando o que aquele autor quis dizer. Ele não vai direto ao ponto, porque ir direto ao ponto, Eduardo, seria minimizar a sua inteligência, a sua capacidade de reflexão. Jesus falava por parábolas o tempo todo. Uhum. Tolstói, uma vez, escritor russo, ele falou a seguinte frase para demonstrar aquelas pessoas que não tinham visão, que é um tema que a gente pode falar depois também. Ótimo. E Tolstói falava o seguinte: há quem passe por uma floresta e veja apenas lenha para a sua fogueira. Uau. Sim. Seu olhar tá tão limitado Que só madeira. você só enxerga só madeira. madeira. Só madeira. É uma natureza feita por Deus, incrível. Só que você tá tão limitado. Você tá com um pensamento tão nivelado por baixo que você restrito, é restrito, que você é capaz de enxergar apenas lenha para a sua fogueira. Só que essa frase de Tolstói mostra muito isso que eu acabei de dizer. Ele não tá falando sobre a lenha, ele não tá falando sobre a fogueira. O texto é pretexto para o subtexto. O que ele tá querendo te mostrar, ó, tenha visão. Perceba que às vezes a oportunidade já está nas suas mãos e você que não percebeu. Então isso é muito importante. Muito importante. Essa capacidade de você se sensibilizar enquanto ser humano. Porque se você não está sensível o bastante, essa frase de Tolstói pra você não quer dizer nada. Não vai fazer sentido nenhum. Né? Nada. Como você entra aqui, por um ouvido sai pro outro. Agora, se entra no slide, fica só aqui. Agora, se você prestar atenção, ela pode mudar a tua vida. Pode mudar a sua vida. Totalmente. E sabe que eu acho muito legal, gosto muito. Às vezes, num bate-papo aqui como o nosso, uma frase que você falou pode impactar uma vida de uma pessoa pro resto da vida Sem dúvida. dela. E levar aquilo como algo que, poxa vida, faz um sentido fenomenal. Transforma, inclusive, a vida dela. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Transformador. Porque no meu caso em particular, eu assisti... Olha só vou falar uma coisa minha, tá? Deixa eu ver, uns 20 anos atrás, eu assisti um vídeo de motivação de um senhor que participou de um... Como é que é aquele negócio de que nada, bicicleta... Triatlon. Triatlon, né? E o que acontece? O filho dele com paralisia cerebral, já adulto, né? E esse senhor, ele colocou uma cestinha na bicicleta como cestinha na frente e o filho na frente. Ele participou junto com o filho. Isso. Aí depois, na corrida, era um cesto também preparado. Na frente, o filho ficava na frente, ele empurrando, correndo assim. E no nado, ele pegou um bote, colocou o filho atrás, ele pegou uma corda e foi puxando o filho. E completou a prova já depois de várias horas depois do início da prova, mas concluiu, né? E no final, assim, o filho escreve no computador, assim, né? Com uma dificuldade que ele tem, colocou I can, quer dizer, eu posso. Sim. Sabe? Aquilo me marcou. Perfeito. Até hoje eu fico aqui com essa imagem na minha cabeça. Um outro que me marcou muito também foi o Tony Melendez, que ele não tem os braços,
e toca violão com os pés. Uhum. E tocou pro Papa, João Paulo II na época. Foi o ápice da carreira dele, vamos dizer assim, pelo que eu vi no vídeo, naquela época, né? Então, me marcou muito também, Perfeito. sabe? O Nick, que não tem os braços, as pernas também, que tocava uma bateria eletrônica Sim. lá, e cai assim, e faz uma palestra para os estudantes, né? Aquilo me marcou demais. Sim. Foram 3 vídeos que marcaram muito. Assim, caramba, faz todo sentido essa motivação pra mim, na minha vida. Sem dúvida. Então, participação sua aqui, pra mim, é extraordinária, fundamental, sensacional por isso. Porque você tem um conteúdo de excelência. Desculpa te insistir nisso, mas eu tenho que falar, poxa vida. Porque quem te segue ainda, sabe? Nossa, é algo assim que me surpreende. Obrigado. É real, Obrigado, né? obrigado. E o trabalho que você faz aqui também é um trabalho essencial, muito importante. Obrigado. Muito importante. Obrigado. Eu desejo que as pessoas se motivem, se superem, tenham essa resiliência, tenham conhecimento, Perfeito. para ter desenvolvimento cada vez mais. Sem dúvida. Aqui, ó, sem dúvida. no seu intelecto, no seu, Sem dúvida. seu eu, Sem dúvida. no seu crescimento E pessoal. tudo isso, Eduardo, só reforçando um Claro, ponto que é vamos lá. importante. Sim, pois não. Estudem. Saibam o que vocês estão fazendo. Porque senão você não passa de um sonhador. Isso é importante. Precisa de técnica. Precisa de conhecimento. Precisa de referência. Porque senão você vai ficar sonhando em realizar aquilo. Entre querer, sonhar e realizar, existe um vão no meio. E é esse vão que molda o empreendedor. O empreendedor passa por ele. Ele consegue avançar, né? Então, esse estudo, você... Quero ser um empresário. Ok, o que eu preciso para empreender? No ramo empresarial, quero construir uma empresa. O que eu preciso para fazer uma empresa dar certo? Quais são os elementos? Você precisa estudar. E junto com esse estudo, com essa dedicação, atitude. Aplicar o que você estudou. Que aí tem um outro defeito também de muitas pessoas que estudam e acabam não aplicando tudo aquilo que estudaram. Então você precisa levar para a vida, levar para o mundo prático, para executar aquilo que você estudou. Isso, para conseguir atingir a repetição. Exato. Tô aprendendo a repetição. Exato. Né? Exato. Resistência sim, mas a repetição para atingir o... Exato. Essa repetição que a gente está falando como repetição de quem já chegou lá. Porque eu também tenho a repetição de quem não chegou. Não chegou. Que é a persistência. Persistência. Né? A repetição Show. deixa sua marca até nas pedras. Boa, né? Como é que é? A repetição deixa sua marca até nas pedras. A água bate, fica lá a marca, não fica? Repetição. Algo tão frágil quanto a água, batendo ali de maneira constante, ela faz a repetição. A repetição na pedra. Exato. Que marca a pedra. Exato. Porque ela tá marcando. Exato. Ele tá conseguindo atingir o que ela Perfeito. quer. A água consegue. Perfeito. Uau, show. Perfeito. Show. E aí você tem que assimilar isso pra tua vida. Sim. Conseguir repetir e fazer essa coisa acontecer. Como dizem alguns, né? É um método. Sim. Né? Quando tem o método, atinge esse método e passa o método para outras pessoas. Perfeito. Atingirem o que elas desejam, um sucesso. Exato. É o sucesso. Perfeito. Né? Vamos dizer o seguinte, já que a gente está falando essa palavra sucesso, defina pra gente sucesso. Sucesso é alcançar aquilo que você deseja de maneira honesta, sincera e com um propósito bem definido. É chegar onde você quer. Não prejudicando as outras pessoas, não passando por cima de ninguém. Mas sucesso é alcançar aquilo que você quer de maneira nobre. É chegar onde você sempre quis de maneira nobre. Isso é ter sucesso. Para alguém que quer ter um filho, ter esse filho, ser um bom pai, ser uma boa mãe, é um grande sucesso. Para a pessoa que quer ser um grande empreendedor, construir a sua empresa, construir o seu negócio, gerar produtos e serviços de qualidade para as pessoas, isso é ter sucesso. Para um cara que quer ser um grande músico, fazer as composições dele e alcançar a alma humana, é ter sucesso. Sempre de maneira nobre. Isso é ter sucesso. Uau, a nobreza, né?
Com ética. com respeito, com honestidade. honestidade, Isso é ter sucesso. com a verdade. Com a verdade. Sem passar ninguém pra trás. Perfeito. Puxa vida. Perfeito. É legal, muito bem assim. A gente pensa bastante sobre isso, né? E Porque- isso muitas pessoas, elas... É muito comum quando você fala com alguém, principalmente no mundo empresarial, Uhum. porque o dinheiro no mundo empresarial é a medalha, né? O dinheiro é a medalha do empreendedor no mundo empresarial. Quando você fala assim pra alguém, por exemplo, nossa, mas ele tem muito dinheiro. É como se você olhasse pro Michael Phelps e falasse, nossa, ele tem muita medalha. Ué, ele é bom, ele vai ter mesmo. Ok? Não tem... É o resultado dele. É o resultado dele. O atleta olímpico de alto nível, consequentemente, vai ter muitas medalhas. O empreendedor no mundo empresarial, dentro de um mecanismo capitalista que dá certo, ele vai ter muito dinheiro. E nada de errado com isso, desde que isso tenha sido feito de maneira honesta, sincera, com o trabalho dele, tá tudo certo. Mas esse ponto é muito importante. Fundamental para que você não perca, né, os seus objetivos de vista. Isso é importantíssimo. Uau, show de bola, show. Everton, eu vou te falar uma palavra e dessa palavra você fala outra palavra em seguida. Tá bom, qualquer uma que vier na minha cabeça? Isso. Tá bom. Família, A base de tudo. pátria, A sua casa. Supremo, Excelência. Deus. Tudo. Ou defina tudo pra gente. O que é tudo pra você? Tudo é uma palavra tão forte que ela pressupõe que não possa haver nada fora dela. É uma plenitude total. O Caibalion fala sobre o todo. Né? O todo. Então, o todo é o todo. Então, se você tira uma parte, ele deixa de ser o todo. Ele não é mais todo. Então, nesse conceito de tudo que eu falei, ou fazendo uma associação com esse todo, Deus, ele é a base de todos os pilares, ele é a composição de todos os pilares, ele é a própria realização de todos os pilares. Ele não é só um elemento que te ajuda, ele é a própria ajuda, ele é o próprio elemento, ele é a própria consistência, né? Óbvio que no dia a dia a gente acaba falando essas coisas, né? Eu espero que Deus me ajude, como se Deus estivesse fora, né? É uma unidade gigantesca, muito grande. Que é tudo. Tudo. Que já Ele está. tá em todos os lugares, ele tá Que já está. numa composição completa. Uau. Show de bola. Show de bola. Show. É algo que sem ele não é nada. Né? Sem ele é nada. Porque o oposto de tudo é nada. Pode-se dizer que sim. Pode ser que sim. Pode-se dizer que sim. Uau. E o todo está dentro do tudo. Esse todo, Aham. ele é uma plenitude completa, né, Eduardo? Tudo completo. Ele é uma plenitude completa. Então pensa o seguinte, Vamos lá. tudo que a gente vê e tudo que... O Caibalion tem uma premissa bem interessante. Perdão, o nome é? O Caibalion é um livro, né? Caibalion. Caibalion, isso. Eu não li ainda. Ele traz uma premissa bem interessante, que ele fala uma coisa muito básica, né? Ele fala ou é ou não é. Uma coisa que é não pode deixar de ser. Senão ela nunca foi. Então, a partir dessa perspectiva, quando você vê alguém morrendo, por exemplo, e desaparecendo, na verdade aquilo nunca foi algo. Porque senão ele não teria desaparecido. Só que ao mesmo tempo, numa vida prática e real, a gente tem que interpretar isso como grandes realidades para que a vida funcione, né? Então Deus, ele tá em cada partícula de tudo que a gente vê. De tudo que tá ao nosso redor, né? E aí, óbvio, no nosso dia a dia, a gente acaba usando termos como se ele tivesse separado, só por uma questão linguística, enfim. Mas, no final das contas, ele é a composição. Ele é o próprio todo, né? Essa é a grande questão. Tudo.
Uau. Everton, me fala uma coisa. Quais foram as tuas maiores bases literárias para você? Para quem ainda vai iniciar um conhecimento, uma leitura, qual foi a tua base literária? Ok. Vamos lá. Antes de responder essa pergunta, é importante salientar que existem 4 tipos de leituras. Você lê para desenvolver o seu conhecimento, você lê para melhorar a sua performance em algo específico ou realizar uma tarefa, você lê para se distrair e você lê para se formar enquanto ser humano. Vou dar um exemplo desses 4 tipos de leitura, porque isso, às vezes, as pessoas confundem. Primeiro tipo de leitura, uma leitura para te formar profissionalmente. Então, eu sou da área de marketing e vendas. Até onde eu sei, não existe nenhuma leitura clássica de marketing e vendas, então eu vou ter que recorrer a coisas mais contemporâneas. Não tem jeito, ok? Então, eu vou buscar aquilo que há de melhor dentro de marketing e vendas, porque eu sou um profissional de marketing e vendas, ou vou buscar leituras de empreendedorismo para entender como funciona modelos de negócio, o que é margem, escala, recorrência, quais são as bases empresariais, pessoas, produtos, processos. Vou ler sobre isso, porque eu sou empreendedor e eu tenho que saber como uma empresa funciona. Então eu estou estudando e estou lendo para me formar e me melhorar para que eu possa realizar coisas. Perfeito. Segundo tipo de leitura é uma leitura pontual para realizar uma tarefa. Então vamos imaginar que dentro do meu departamento de marketing e vendas eu preciso configurar uma tag de Google Ads. E eu não sei. Então eu vou pegar um livro bem contemporâneo, e nesse caso precisa ser contemporâneo, porque senão vai estar desatualizado. Então não vai recorrer para Grécia Antiga, que você não vai achar. Então você vai pegar aquilo, vai ler e vai resolver o seu problema pontual. Pode ser sobre marketing, sobre venda, sobre engenharia ou sobre medicina. Qualquer coisa. Aí eu tenho o terceiro, que eu vou ler para me distrair. Como que eu vou ler para me distrair? Eu quero me distrair, aliviar minha cabeça, ficar um pouco mais relaxado. Então eu posso ler uma poesia, eu posso ler a Eneida do Virgílio, ou eu posso ler Machado de Assis, né? Lima Barreto, posso ler um romance. Vou me distrair. Quando eu tô me distraindo, Eduardo, eu não tô anotando nada. Eu tô entrando em contato com aquela obra. Eu tô mergulhando naquela obra. Eu tô alimentando o meu imaginário com aquela obra. E eu tenho o 4º tipo de leitura que eu vou ler para me formar enquanto ser humano. Nesse 4º tipo, eu preciso estabelecer bases sólidas de ética, de comportamento, de respeito, de princípios, para que eu possa ser um ser humano melhor. Nessa 4ª categoria, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler Platão, eu vou ler Aristóteles, eu vou ler Dante Alighieri. Quero me formar enquanto ser humano. Essas 4, você percebe o quanto elas são diferentes? Sim. São diferentes. Sim. Porém, Show. nas 4, eu preciso me atentar a algo muito importante. No nível dessas leituras. Não é porque eu tô lendo para me distrair que eu vou ler uma porcaria. Olha o que eu falei, eu vou ler Machado de Assis, eu vou ler Lima Barreto, eu vou ler coisas boas. Aí, de novo, por quê? Volta lá. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Cuide dos seus pensamentos. Se eu for negligente em relação a isso, eu vou estar colocando para dentro do meu imaginário, eu vou estar compondo a minha mentalidade de coisas rasas, sem fundamentos, com pouquíssima precisão. Então não posso fazer isso. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Qual é a sua base? E aí, por isso que eu fiz essa introdução. Ótimo. Porque dependendo de onde eu tô, a base é diferente. Então, se eu estiver falando do profissional, minha base é uma. Sim. Se eu estiver falando dessa formação, mas eu acredito que você trouxe aí um princípio mais abrangente que seria relacionado a esse 4º. Que é como que você se forma enquanto ser humano, ok? Ok. Tudo
que você precisa para se formar enquanto ser humano, você vai encontrar em 3 lugares. Na Bíblia, em Platão e Aristóteles. Uau. Acabou. Com isso, você se forma enquanto ser humano. A Bíblia é o maior manual de vida do mundo, da história, que já foi escrito. Então ali você encontra os princípios fundamentais para que você possa ser um bom ser humano. Possa conduzir a sua família da maneira correta. Possa fugir das armadilhas da vida. E em Platão e Aristóteles você tem todo o fundamento, não só da história ocidental, mas da história completa do mundo. É muito difícil você encontrar uma teoria, não 2, uma que não tenha sido pronunciada por Platão ou por Aristóteles. Uma. Falaram sobre tudo. Sobre política, sobre ética, sobre retórica, sobre comunicação. Tudo que sai depois, aí são coisinhas. Por isso que eu falo, para buscar referência. Aristóteles vai lá e define retórica. Define conceitos de persuasão. Define um modelo, define um propósito, define tudo. Ali dali, Eduardo, dali pra frente, aí vem um e faz um livro, o storytelling, ou não sei o que da persuasão, não sei o que. Ele vem tirando coisinhas. Mas a base já foi escrita ali. Platão e Aristóteles e a Bíblia. E a Bíblia. Quando você avança disso, evidentemente você tem nomes gigantescos. Como, por exemplo, Shakespeare. Ou como, por exemplo, Dante Alighieri, o maior escritor de língua italiana da história. Dante escreveu um livro chamado A Divina Comédia, que é a história de um homem que passa pelo inferno, purgatório e paraíso, que aquilo ali é uma obra cultural. E ela chama Divina Comédia não porque ela é engraçada, mas porque termina bem, termina no paraíso. Então a comédia ali naquela época para Dante era o inverso da tragédia. Terminou mal é uma tragédia, terminou bem é uma comédia. Por isso que chama Divina Comédia. Aquilo é uma obra-prima. Uma obra-prima. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha só que interessante. Sim, vamos lá. Se você pode ler algo melhor, sim, por que você leria algo pior? Só tem 2 possibilidades. Desconhecimento ou displicência. Ok. Só essas 2. Okay. Ou eu desconheço, então eu não sabia que tinha algo melhor, ou eu sabia e mesmo assim eu não tô nem aí. E se você não tá nem aí, meu amigo, aí a responsabilidade da sua vida é sua. É autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Ok. O melhor livro para se começar a estudar, que eu conheço, é um livro chamado A Vida Intelectual, que eu já indiquei várias vezes, do Sartre Lange. E no livro, o Sartre Lange fala uma coisa muito legal. Ele diz que o grupo de pessoas... errei até o livro. Baltazar Gracian. Não foi no livro da Vida Intelectual. Eu vou falar dele depois. O Baltazar ele diz o seguinte: o grupo de pessoas mais importante da humanidade são os gênios. Gênios. Os gênios. Quem são os gênios? Quem são os gênios? Os gênios são os gênios não mudam a regra do jogo. Os gênios pegam o jogo e mudam o jogo inteiro. Cria outro jogo. Isso é um gênio. Então você tem gênios em várias frentes sociais. Na filosofia, quem são os gênios da filosofia? Aristóteles, Platão, Kant e assim por diante. Quem são os gênios da música? Bach, Mozart, Beethoven. Quem são os gênios do empreendedorismo? Henry Ford, Steve Jobs e assim por diante. São caras muito fora da curva. O meu papel é descobrir quem são eles. Lembra do mapa? Do começo da nossa conversa? Mapa, sim. Esses caras deixaram os mapas. Eu quero ser um grande comunicador. Eu quero falar bem. Se eu levar isso a sério, a minha pergunta deve ser: qual foi a mente mais poderosa na história do mundo que escreveu sobre esse tema? Aristóteles. Então eu vou lá no livro, vou entender o mapa. Aristóteles deixou um mapa de retórica, oratória, eloquência e persuasão. É um mapa. A partir daquele mapa, ele traz outras referências. Porque no meio do livro, o autor, a própria introdução,
cita outros autores. E esse é o guia que você tem que ter. Então pega aquilo que foi citado pelo autor e fala, opa, por que Aristóteles citou Platão? Deixa eu ver quem é esse Platão. E aí você vai criando a sua biblioteca. Porque uma referência boa nunca cita uma ruim. Então você vai circulando entre as boas. Agora o ruim recomenda outro ruim. E aí você vai de ruim em ruim. Porque o ruim cita outro ruim, você vai ler outro ruim e assim vai. Puxa vida. E aí você tem que buscar os melhores. Sim. Sempre os melhores, os melhores, os melhores, os melhores. E isso vai te dar um escopo cultural, vai te dar fundamento, vai alimentar o seu imaginário e você vai, na vida real, reproduzir e construir coisas, geralmente, do mesmo nível daquilo que você pôs pra dentro. É simples assim. Então você colheu, você absorveu coisas boas, você vai devolver pro mundo coisas boas. Você pode ver uma criança, quando ela vive num ambiente de muito palavrão, ela não fala muito palavrão? Reproduz o que ela reproduz. ouve. O pai, O meio, ele não te forma completamente, mas ele influencia muito. Influencia demais. Então isso é importante. Se eu voluntariamente posso me cercar dos maiores gênios da humanidade, eu vou fazer isso, cara. Eu vou pegar esses caras, eu vou entender quem eles são. Então, a partir do momento... De novo, você não chega nesses caras ou por desconhecimento ou por displicência. Agora, se você já sabe quem eles são, você quer ser um grande comunicador e amanhã você não tá com esse livro do Aristóteles na mão, lendo, destruindo ele, então você não quer. Aí vira o 2, que é displicência. Sim, displicência. Aí você não quer. Desculpa. Não vou te levar a sério. Ok. E aí, voltando lá no Sartilândio da vida intelectual. Olha que coisa forte. Nossa, isso aqui foi uma das coisas que mais me impactou na vida quando eu li isso. O Sartillanges, ele estava falando sobre o aprendizado e o como você deve se organizar para conduzir a sua vida intelectual. E ele é um grande fã de São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo. E aí, durante o livro, ele recomenda que você leia São Tomás de Aquino no idioma original. Aí ele fala o seguinte: qualquer pessoa mediana é capaz de aprender esse idioma em 1 ano e ler a obra no original. Então é o seu mestre recomendando que você aprenda um outro idioma para ler aquilo no original, porque a tradução vai gerar um gap de interpretação, porque isso é inevitável de um idioma para o outro. Existem palavras que nem existem em outros idiomas, e que isso vai melhorar a sua capacidade de leitura daquele livro. Só que Sartillanges completa: se você coloca como barreira o aprendizado de um novo idioma para ter acesso a um pote de ouro, você não é digno da minha atenção. Não é digno da minha atenção. Você tá de brincadeira. Isso é pesado. É pesado, meu. Show de bola. Pesado. Você não é digno da minha atenção. Você não é digno de que eu me preocupe com você. Porque você não tá fazendo a sua parte. Tá. Eu tô fazendo a minha. Na próxima vez que você vier, vai ter um livro aqui de Aristóteles, tá? E não vai estar fechado. É isso. Entendeu? Isso é duro. É duro, mas é a realidade. Porque esse conhecimento, maioria não tem. Não tem. Não tem. Não tem. A Retórica de Aristóteles é o melhor livro já escrito sobre comunicação, eloquência, persuasão. É o melhor de todos. Melhor de todos. Ele dá tudo que você precisa. E o que eu fico mais impressionado é que na internet... Eu tô querendo entrar aqui pra poder... O que mais impressiona, Eduardo, é que na internet, todas as recomendações que eu vejo sobre persuasão, ninguém cita esse livro. Não tem um cara que cita esse livro. Fala sobre a lei da persuasão, Cialdini, enfim. Porque são populares. São populares, isso. Eu não tô procurando popular. Você sabe como que Adam Smith começa a riqueza das nações? Ele fala o seguinte: se você quer divertimento, talvez esse não seja o conteúdo pra você. Não tô aqui pra te divertir.
Só que se você quer entender como a economia e o pensamento econômico funciona, fica comigo que até o final você vai entender. Só que são princípios diferentes. Educação, conhecimento não é divertido. É desgastante. Isso que é de falar, porque é uma linguagem que rebuscada ou uma linguagem que se necessita estudar várias vezes. Ou Só quando você estuda, você sobe de nível. sobe de nível, Porque eu li um livro sobre inteligência emocional que tá ali, que é um livro técnico. A linguagem Sim. complexa. Complexa. Vai lendo, pô, tô entendendo, não tô, mas vou prestar mais atenção pra poder aprender. Exato. E vai aprofundar, fica mais focado. Quando é Perfeito. um livro de uma linguagem mais simples, a gente lê rápido, vamos dizer assim, entre aspas, rápido. entre Sim, aspas. Só perfeito. que é realmente... Mas o que você tá buscando? Sim, O que você tá querendo? é mais raso, né? É mais raso. É mais fácil porque é mais raso. O que é mais fácil? Você caminhar com uma água na canela ou você entrar no mar com 15 metros de profundidade? É isso. Só que você não vai aprender a nadar onde dá pé. Você vai ter que descer um pouquinho mais. Tem que ir no fundo. Vai ter que ir um pouquinho mais aprofundar, fundo. Tem que aprofundar. E ir mais fundo demanda esforço. Esforço. Demanda esforço. É. Só que o porquê que você vai? Porque eu sei que ali tem algo bom. Voltando no Sartilange, ele falou, no Baltazar Gracian, que o grupo de pessoas mais importantes da humanidade são os gênios. E sabe qual é o segundo grupo? Aqueles que sabem reconhecer o seu valor. É mesmo? Que é quem aprende. Aquele que reconhece seu próprio valor? Não. Não, perdão. O grupo mais importante São gênios. são os gênios. E Isso. o segundo são os que sabem reconhecer o valor desses gênios. Ah, tá. Aqueles que sabem reconhecer o valor do gênio. Do gênio. Segundo. Ok. Porque é só... Sim, sim, Eduardo, sim, é o sim. único jeito que eu vou parar pra te escutar. Sim, perfeitamente. Quando eu reconheço que Aristóteles é um gênio, eu paro. E eu dou atenção pra ele. É. Então Baltazar Gracian fala o seguinte: essa capacidade de falar, opa, esse cara é diferente. Uau, show de bola. É um talento. Porque é onde... Você já parou pra pensar que hoje a gente tem a possibilidade de pegar um livro Uhum. de uma das melhores mentes que já pisaram na Terra e ler o que o cara pensava sobre um determinado assunto, cara? Isso é excepcional. Excepcional. Ele te dá tudo. Ele te dá tudo. Quando você pega, voltando um pouquinho na técnica de novo, quando você pega a retórica de Aristóteles, ele divide a aplicação técnica em 4 elementos fundamentais: exórdio, narração, provas e peroração. Então ele fala que o discurso ele tem que ser pautado nessas 4 coisas. O exórdio é a apresentação. Então significa que no início de tudo, de qualquer discurso, você precisa apresentar o assunto, ganhar a confiança e chamar a atenção do seu interlocutor ou da sua plateia. Certo? A narração é você desenvolver o tema, porque não basta chamar a atenção, você tem que entregar conteúdo. Não adianta você começar o podcast aqui e falar assim, não, hoje nós teremos... E durante o podcast você não entregar nada. Ainda bem que eu tô contigo. Você tem que entregar coisas boas. Ok. Exórdio, narração, provas. Você tem que provar o que você tá falando. Se você começa a citar muita coisa sem fonte, começa a não se comportar da maneira que você fala, você começa a perder a sua credibilidade. E por último, a peroração, que é a conclusão. Então Aristóteles fala que você não pode fechar um discurso sem concluir de maneira adequada. Então, trazendo bem para os nossos dias atuais, é como se você fechasse o seu podcast com uma ideia concisa, né? Levando esse público a entender que aquilo foi o final, que essas pessoas fiquem felizes com aquele final. Nossa, eu estou satisfeito com esse final, e queiram ver o próximo. Ou seja, tem que fechar bem. Você percebe que tem metodologia, exórdio, narração, provas e peroração. O bom orador, ele vai passar por essas estações, porque ele conhece tecnicamente. Se você não conhece, você não tem nem como você passar, porque você pode fazer isso de forma intuitiva. Só que fazendo de forma intuitiva, às vezes você acerta, às vezes você erra. E aí você não tem a repetição que eu falei da consistência. Não tem a repetição e não vai ter o método. Não tem método. O que gera a capacidade de repetição com assertividade é o método.
Isso. E o que Aristóteles te dá no livro é método. Hoje você não vai pegar Peraí, uma... deixa eu comprar o livro já. Hoje você não vai pegar... Você não consegue encontrar um livro, um folheto, do que seja qualquer tema que fale sobre storytelling, ou hoje um tema que está muito em alta também, né? Copywriting, né? Enfim, que é redação, ok? Redação publicitária, redação persuasiva. As bases todas são de Aristóteles. Por isso que eu te falo da fonte. Caramba. Tudo. Quem já leu? Olha, Quem já leu? Você posso interromper? Eu vou comprar o livro. Quem já leu conhece. Tá, não tô brincando. Né? Uhum. Quem já leu conhece. Sabe, ué? Por isso que saber a fonte faz você distinguir o joio do trigo. Porque às vezes alguém traz uma ideia que se diz inovadora. Nossa, eu estou com uma técnica de storytelling inovadora. Que inovadora, meu irmão? Isso Aristóteles escreveu há milhares de anos atrás. Que inovação é essa? Inovar não é reformar. Isso é importante. Inovar não é reformar. Então não adianta pegar o textinho, dar 2 sacudidas e colocar 2 palavras no meio e falar que você inovou. Você não inovou nada. O gênio é capaz de dar esse passo a mais. Os outros vão fazendo remendos, né? Vão colocando pequenos remendos ali para tentar trazer coisas que digam que aquilo é novo, para vender no mercado, etc. Mas por isso que é bom você conhecer, para que você possa comprar coisas boas, inclusive mais barato. Isso é importante. Muito importante. E Aristóteles fala uma coisa, Eduardo, muito bacana também. A persuasão, por muitas vezes, ela tem uma conotação negativa. Isso. Muita Certo? gente pensa dessa forma. Muita gente pensa. Inclusive, no comecinho, Isso. tinha esse preconceito. Aristóteles fala com todas as letras que você precisa dominar persuasão, porque a persuasão é uma defensora da justiça. É a única forma de você ver uma injustiça e não ser vencido. Vai conseguir a justiça, a coisa justa. Exato. Se eu domino persuasão e eu vejo uma injustiça, eu sou capaz de colocar argumentos persuasivos que não deixem que essa injustiça aconteça. Se você não domina, o injusto consegue te sobrepor. É verdade. É ou não é? Porque ela vai conseguir argumentar de uma forma que meio que não é que impor, mas vai conseguir convencer Isso. a opinião dele E do público. E público. O E público. você, como não conhece a técnica, não consegue se defender. Você não conhece? Sim. Então você deixa o mal vencer, Sim. ok? Sim. Você falou uma palavra muito importante Ok. dentro do recurso aí de comunicação, que você falou convencimento. Aham. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual que é a diferença de convencimento para persuasão? Convencer é como se fosse fazer com que a pessoa compre a ideia ou compre o que ele quer que seja colocado que eu quero colocar em prática, vamos dizer assim. Eu quero uma coisa, eu vou te convencer. Persuadir é dar uma abertura na mente dela para saber, inclusive, ter a escolha e saber a melhor forma assertiva de escolha. Tá errado? Vamos lá. Ó, Uh-uh. uma maneira bem fácil de entender a diferença entre as duas. Porque a retórica de Aristóteles, ela trata de persuasão. Tá. Retórica é a arte da persuasão. Retórica é a arte que faz com que você encontre os argumentos necessários para persuadir alguém sobre qualquer tema. E isso é a chave da retórica. Porque um médico consegue argumentar bem sobre medicina, que é uma área específica. Um músico consegue argumentar bem sobre arte, sobre música. A retórica consegue argumentar bem sobre tudo. Ela consegue entender os mecanismos de persuasão sobre tudo. O que é persuasão? Persuasão é você levar o outro a fazer aquilo que você, de fato, quer que ela faça. Exemplo. Eu chego pra você e falo assim, Eduardo, você pega um copo de água pra mim? Aí você fala, não, Everton, tô muito cansado. Eu falo, poxa, Eduardo, mas eu sou tão legal com você, cara. Eu te ajudei semana passada. Eu tô te convencendo. E você, internamente, foi convencido. Não, realmente o Everton é um cara gente boa, é legal. Ele merece que eu pegue. Ah, mas eu tô muito cansado, não vou não. Mesmo assim, você não foi. Eu te convenci. Internamente, você acha que eu mereço.
Só que você não pegou. Persuasão é você pegar, querendo ou não. Uhum. Quando um ladrão te aborda na rua, aponta uma arma pra sua cara e leva seu celular, ele te persuadiu. Você não concordou em dar seu celular. Só que por meio de um mecanismo persuasivo que se chama ameaça, ele levou teu celular. Me dá, senão eu te dou um tiro. Sim. Aí ele levou teu celular. Claro que dentro do mundo de Aristóteles, esses mecanismos nós não vamos usar. Mas existem muitos outros. Mas só para exemplificar a diferença. Persuasão é você levar o outro a, de fato, fazer o que você quer que ela faça. E o convencimento é... É só quando mentalmente você está convencido. Mas não necessariamente você foi para ação. A persuasão é quando você rompe Sim. para ação. Pra ação. Isso. Legal. Essa é a principal diferença. É isso mesmo. E o mundo ideal é quando você está convencido e faz alguma coisa. Um outro exemplo muito prático, que é triste, inclusive, é política. Eu sei que o candidato X é o melhor. Eu estou convencido disso, mas eu não voto nele porque é uma polaridade e eu acho que ele não vai ganhar. E eu vou jogar meu voto fora. Então eu voto no que está liderando a pesquisa. Acontece muito, você já deve ter ouvido isso. Sim, bastante. Ele está convencido que o candidato A é melhor. E não vota nele. Sim. Ou seja, ele não foi persuadido a votar nele. Sim. Né? Sim, infelizmente. Infelizmente acontece muito. E o voto tem que ser por convicção. E não por efeito de manada. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Isso que é o grande porém, efeito de manada. Não adianta. Não tem como. E tem uns vídeos, né, que mostra assim, falando sobre efeito manada, né? Que mostra uma professora, fala assim, olha, esse aqui, vocês vão falar que é branco quando algum aluno chegar mais tarde, né? Aí o aluno chega mais tarde, aí a professora pergunta aqui, isso aqui é coisa aqui. Ah, essa aqui é branco. Isso aqui é branco. Todo mundo fala branco. Aí a pessoa que chega depois fala assim, e você que chegou atrasado, que coisa aqui? Aí a pessoa assim, hã? É branco. É efeito manada. Efeito manada. Isso que... E acontece muito, Acontece. né? Que tem a ver com aquela questão que você falou da personalidade no início. Da autoconfiança, de não se deixar levar por aquilo que as outras pessoas falam de você. Isso é importante. Nem no elogio, nem na crítica. Sabe que aí quando eu tava falando sobre isso, né? De Aristóteles, eu juntei as duas questões do seu autoconhecimento e da parte de Aristóteles. Quando a pessoa tem esse autoconhecimento de saber quem é, né, e ter esse conhecimento de Aristóteles, né, do mapa de Aristóteles, a pessoa fica com certeza muito mais plena dela. Né? A abrangência que ela vai ter dela mesma, né? Sem dúvida. É algo que vai expandir muito mais. Com certeza. Você alcança mais lugares, né? Mais pessoas. Mais lugares, mais pessoas. Com certeza. Uau, isso é espetacular. É algo surreal. Surreal. Everton, tô muito, muito, muito feliz. Essa minha última pergunta foi ponto-chave. Ponto-chave. Né? Porque você deu uma explanação dos 4 linhas de necessidades de leitura. Sim. E que são muito importantes. Muito importantes. Muito importantes. Né, o conhecimento. Eu repito isso todos os dias nos meus canais. Busquem as melhores referências. Sigam as melhores pessoas. Busquem o seu melhor. Porque isso é isso que vai mudar o nosso país. Formar pessoas de alto nível, com bom nível de conhecimento, em várias áreas diferentes. Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então você tem um que vai pra ciência. Sim. Você tem um outro que quer ser empresário. Sim. E assim a gente vai construindo. Mas todos com bases sólidas. Conhecimento, bons pilares. Isso é muito importante. Sabe que eu tenho uma grande preocupação, por assim dizer, nessa questão. Porque as camadas da sociedade que não tem uma condição financeira satisfatória ou favorável, ou, como posso falar, mais, assim, carente, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu sei que você já tá fazendo já, mas como é que a gente... Você tem uma ideia a mais, assim, você já tá fazendo, né? E com que essas pessoas tenham esse apego ao que a gente tá falando agora aqui, sabe? É autorresponsabilidade. Sim, tem autorresponsabilidade.
como você mesmo falou, o que você está consumindo. Né? Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas consumam nosso conteúdo? É um tema muito complexo. Não é? Porque é um problema muito difícil Sim, de se resolver. sim. Descartes falava que não existem métodos fáceis para problemas difíceis. Problema difícil, solução difícil. Problema fácil, solução fácil. Então, é um problema complexo. O que nós podemos fazer? A nossa parte. É o máximo que dá pra gente fazer. É a nossa parte. Onde está a essência do meu trabalho na internet, e eu acredito que do seu trabalho na internet? Aumentar o meu alcance. Quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, mais eu vou chegar nesses grupos que você acabou de dizer. Porque existe uma parcela grande de pessoas que utilizam a internet, mesmo pessoas de uma renda menor, e a nossa mensagem pode chegar lá. E o trabalho, sempre, eu me esforço muito, muito, muito para isso. É que as pessoas que estejam no topo de todos esses lugares sejam pessoas com essa mentalidade. Com os podcasts como o seu, trabalhos como esse que eu faço. Porque isso em escala, a gente começa a alcançar mais pessoas e fazer a diferença. Porque do outro lado, a gente tem um concorrente gigante, que é a banalidade. Um concorrente gigante, que sem entregar nenhum conteúdo, sem falar de nada, sem produzir nada, inclusive deixando a sua mentalidade muito mais frágil, ganha um alcance gigantesco. E isso que a gente tem que incentivar. Agora, o público tem que fazer a sua parte também. Porque nós, às vezes, estamos como comunicadores e às vezes estamos como público. Eu, toda vez que vejo um conteúdo de qualidade, como que eu posso ajudar essa sociedade a ser melhor? Compartilhando conteúdo de qualidade, comentando, aumentando o engajamento, distribuindo para familiares. É assim que a gente muda. Porque senão, Eduardo, a gente não consegue fazer. Pedi pra minha filha te seguir. É assim que a gente tem que fazer. E esse Legal. movimento, Legal. ele vai melhorando a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu recebo centenas de perguntas no meu Instagram. Sim. Centenas de perguntas. Muitas pessoas até falam pra mim, Everton, por você não me respondeu. A gente não consegue responder todas as pessoas. Humanamente Não falando. consegue. São comentários, caixinha de pergunta no Instagram, direct, não dá conta. Mas dentro de todas essas pessoas, é nítido que existem muitas que estão querendo mudar de vida. Muitas. E eu respondo várias dessas perguntas todos os dias, entregando de maneira resumida tudo aquilo que eu conheço, Sim, tudo aquilo que eu posso para mudar a vida daquela pessoa. sim. Da melhor maneira possível. Porque assim como aconteceu na minha vida, eu sei que pode acontecer na vida dela de novo. Eu sou uma pessoa que eu cheguei aqui em São Paulo com R$40. Fui dormir de favor na casa da minha tia. Dormia no chão da cozinha. Passei muita dificuldade. Eu trabalhava na Paulista, estagiando no banco, e eu pegava o ônibus 51, 54 para voltar para casa. O ponto de ônibus era de frente de uma lanchonete. Todos os dias eu sentia o cheiro do croissant, da comida dentro daquela lanchonete. Eu não tinha R$2 para comprar aquilo. R$2 para comprar aquilo. E foi a minha mentalidade, sem dúvida nenhuma, que fez com que eu conseguisse chegar até aqui. E sem dúvida nenhuma, quem construiu essa mentalidade foi a minha família, os meus bons amigos, os meus bons professores, os meus colegas de trabalho e os bons autores que eu li. Uau. Simples assim. Simples assim. Eu estava sem dinheiro pra nada. Uau. E eu li esses caras. Uhum. E eu falava, eu vou chegar. Uau. Porque esses caras sabem de alguma coisa. E eles estão falando pra mim que eu posso chegar. Então eu vou Sim. chegar. Inclusive alguns que estão aqui, né? Há alguns que estão aí. Sim. Exato. Isso é importante. Te acrescentou também. Muito. Não, dizer que acrescentou é pouco. Ok, vamos lá. É pouco. É assim, eles me sustentaram.
Assim como a maçã que eu comia à tarde. Quando eu me alimentava, aquela comida alimentava o meu corpo. E quando eu parava para ler à tarde, aquela leitura alimentava minha alma. E eu ficava de pé. Uau. Porque se a minha alma caísse ali, cara, tenho certeza que, assim, sua vida acabou. É simples assim. Simples assim. A Divina Comédia de Dante, que ele fala do inferno, purgatório e paraíso, e mostra esses ambientes, etc. Você sabe qual que é a placa que tem na entrada do inferno de Dante? Deixais aqui toda a sua esperança. No inferno. Se você entrar aqui, acabou. Deixais aqui toda a sua esperança. Esses autores, eu não tinha nada, Eduardo. Não tinha nada. Nada. Eu tive que cancelar a matrícula da minha academia. Eu treinava numa academia de bairro bem pequena, pagava R$50 por mês, eu tive que cancelar. Mesmo sabendo que o treino era fundamental para cuidar da minha saúde, mas tive que cancelar. Não tinha dinheiro para nada. A minha tia que tinha disponibilizado aquele lugar para eu ficar com muitas dívidas, passando por muita dificuldade, tudo muito difícil. Mas eu tinha uma pequena prateleira do lado da minha cama. E do lado dessa prateleira tinha Aristóteles, tinha Adam Smith, e eu li esses caras todo dia. Uau, e era de quem esses livros? Meus. Eu ia comprando sebo, sempre fui comprando. A minha biblioteca eu fui formando assim. Então eu vejo, todo sebo que eu passo, se eu tiver tempo, eu entro. Simples assim. Sim. Eu entro, Sim. dou uma olhada e vou montando a minha biblioteca de livros de muita qualidade. E esses caras, de novo, reforçando, eles me sustentaram assim como o meu alimento. O alimento sustentava o meu corpo e esses livros sustentaram a minha alma. Eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse lido, tô falando do meu caso particular, se eu não tivesse lido esses livros, eu, profissionalmente falando, teria desistido, teria voltado para casa da minha mãe na Bahia e não sei o que eu estaria fazendo. Mas o contato com os gênios me deu substância. Os gênios. Esses caras, cada um na sua área. Sim. Adam Smith mudou a economia do mundo. A Riqueza das Nações é o maior livro de economia já escrito na história. E foi ele que eu li. Então, quando você lê isso, sua mente abre, a sua perspectiva abre. E, de novo, é sobre economia, mas, sobretudo, é sobre um grande pensador. Sobre um grande intelectual. Adam Smith era um filósofo também. Então, isso é importante. Você ir para os melhores. E esses caras, nunca você vai pegar um livro desses caras. Jamais. E você vai ouvir uma frase que te dê o menor indício de que chegou sua hora que você tem que se desistir. Nunca vi. É sempre o contrário. Você nunca vai ver. Não. Nunca. Ó, desiste que não existe isso, cara. Não existe. Esses caras, eles são grandes alavancas, grandes pilares para que você se mantenha de pé na sua vida. E conhecer quem são eles, e eu repito isso de maneira proposital no meu canal, eu falo isso todo o tempo. Saber quem são, você saber quem é Aristóteles, Platão, Kant, Descartes, Nietzsche, Machado de Assis, Lima Barreto, você saber quem é Adam Smith faz toda diferença na sua vida. Porque a partir dele você vai descobrir outros. E com pouco tempo você já vai ter nomes pra ter livro pra ler pro resto da vida. Acabou. Meia dúzia que você leu, você já acabou. Se você ler a obra completa de Aristóteles, a obra completa de Platão, a obra completa de Kant, a obra completa de Machado de Assis, a obra completa de Shakespeare, Dante Alighieri, Victor Hugo, Balzac, você morreu já, acabou. Leu tudo, acabou. Já era. Só que você leu o melhor. E aí nasce um aprendizado fundamental. Não perca tempo com coisa ruim. Sim. Quando você ouve uma música ruim, você gasta 1 minuto, tá? Um livro você gasta 1 semana, 1 mês. Ruim. Então não gasta tempo. O Nelson Rodrigues foi um grande teatrólogo brasileiro. Ele estava saindo de uma peça e um jornalista parou ele. E falou assim, Nelson, queria te fazer uma pergunta.
Ele falou, fica à vontade. O que você lê? Ele falou, eu leio Dostoiévski. E o que mais? Não, só leio Dostoiévski. Só Dostoiévski. Ué, mas você não lê mais nada? Não, só leio Dostoiévski. Mas por quê? É porque é o melhor. Porque eu não entendi o sentido de ficar buscando outras coisas. Verticalize o conhecimento. Conhecimento vertical, profundo, buscando as raízes, é melhor do que um conhecimento horizontal. Onde você lê tudo raso, tudo com água no pé. Se você lê um livro bom, profundamente, é melhor do que você ler um monte ruim. Uma pessoa que ler a Divina Comédia de Dante é impossível não mudar de vida. Não ter uma nova perspectiva de tudo. Impossível. Aquilo é talvez a maior obra já produzida pelo homem na história. É impossível, não tem como. Se você ler a retórica de Aristóteles, é impossível você não se tornar um comunicador melhor. Impossível. Se você levar a sério, aquilo é impossível. Aí, de novo, você escuta isso e não faz nada, aí acabou o meu trabalho. Tô me coçando aqui, tô me coçando pra comparar realmente. Entendeu? É isso. Quando você entra em contato com a obra, aí abre um horizonte incrível. Que foi aquele Everton de 17 anos que eu te contei. Quando eu comecei a ler, Eduardo, eu falei, cara, eu não sei nada. Mas não é não sei nada no princípio filosófico de sei que nada sei. É não saber nada mesmo. Nada mesmo. E aí você vai descobrindo coisas onde a sua mente é capaz de fazer um volume muito maior de associações com tudo e com todos. Porque tem muita gente que fala, pra que eu vou ler filosofia? Ficar mais inteligente, para aumentar seu grau de sensibilidade. Aproveita isso em qualquer área. Simples assim. Em qualquer área. Desde que você se proponha a fazer isso. Mas, de novo, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Fácil. O desenvolvimento intelectual não é Não é fácil. fácil. Demanda muito Demanda esforço. né? Como tudo na vida que vale a pena. É verdade. Demanda esforço. Se você já percebeu que tudo que é ruim não demanda esforço nenhum? Pare de trabalhar. Nossa, mas você fica pobre sem esforço. Rápido. Rapidinho. Rápido. Você já escutou aquela frase que diz assim? A pobreza, a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente alcança? É isso. Não precisa de esforço. Você começou a ter preguiça, a ruína vem rápido. O sucesso não. O sucesso demanda muito trabalho. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui. Nesse episódio é gravado. Esse nosso episódio é gravado. E aí, quando a gente teve um contato inicial, né, por mensagens, aí você falou, pode ser tal dia, porque hoje, neste momento, é domingo. Uhum. Aí eu falei assim, caramba, esse é o cara. É minha cabeça assim, caramba. É real. É isso. Faça o que puder com o que tiver onde estiver. Sim. É dar o seu melhor. Sim. Não tem jeito. Eu creio que a tua agenda é, né, bem... É, bem complicada. É bem complicada, bem cheia. E eu falando, pode ser domingo? Pode, Eduardo. Pode, pra mim tá ótimo. É isso. Perfeito. Mas essa, Eduardo, é uma premissa de quem é, quem não é, não é. Quem não é, arruma desculpa pra tudo. Concorda? Sim, concordo. Se você falar assim, terça-feira, 15 horas. Ah, não posso, que é o meu trabalho. Uhum. Quinta, às 10, pode ser? Ô, Eduardo, quinta às 10 não dá, porque eu tenho que levar meu filho na escola. Sim. Uhum. Pode ser domingo? Mas domingo não dá, porque eu tenho almoço de família. É. Ele sempre tem uma desculpa pra não fazer as coisas. Então você tem que ir lá e fazer, não tem jeito. É simples assim. Simples assim. O mundo responde à atitude, à ação. Se você não tiver ação e não tiver atitude, a coisa não acontece. Você tem que ter muita atitude. É simples assim. Se você colocar atitude, colocar persistência, você vai conseguir grandes coisas na sua vida. Sem sombra de dúvida. Show. Everton, vamos fazer um quadro?
Vamos. Vamos Opa. pegar os livros. Eu vou te dar um de cada um, você vai vendo. Tá bom. Aí você vai escolhendo, tá bom? Tá bom, Eu vou pode deixar o foco em você. Aí você pode mostrar os livros e Tá falando. bom, posso, Vai lá, claro. vai lá. Aí eu escolho entre um e outro? É, Ixi, Maria, hein? vamos lá. Não, aí você mostra, por favor. Os Aí- dois. É lá. Quincas Borba, de Machado de Assis e 38 estratégias para vencer qualquer debate. Qual é que você escolhe? Aqui eu só preciso fazer uma ressalva. Opa, Schopenhauer é muito bom, mas Machado de Assis é melhor. ok. Então Machado de Assis. Eu vou deixar aqui. Poder Sem Limite. Não tem, são livros totalmente distintos um do outro que a gente Totalmente escolheu. distintos. Mas Poder Sem Limites ou Quincas Borba do Machado de Assis, Machado de Assis. Esse aqui, O Corpo Fala, e Quincas Borba, Machado de Assis. O Poder da Persuasão e Machado de Assis. Esse é muito fácil, Machado de Assis. A Fórmula de Lançamento ou Machado de Assis? Machado de Assis, com certeza. Como falar em público e influenciar pessoas ou Machado de Assis? Machado de Assis, com certeza. O Investidor Inteligente ou Machado de Assis? O Investidor Inteligente vale outra ressalva. É um excelente livro que te ajuda a desenvolver uma mentalidade de longo prazo sobre investimento. É muito importante, mas com certeza Machado de Assis. Trabalhe 4 horas por semana ou Quincas Borba de Machado de Assis? Machado de Assis. Aqui tem que fazer uma ressalva também, né? A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Eu costumo dizer que a Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que foi escrito com esse objetivo. Tem muitos outros que te ajudam mais, mas não foram escritos com esse objetivo. Esse livro é um livro muito bom. Diga-se de passagem, é o melhor livro do Napoleão Hill, que é um autor bem conhecido, né? Tem vários outros livros dele. Esse é o melhor, é um excelente livro, mas Machado de Assis. por último, A Bíblia. Aqui a Bíblia, como a gente já falou anteriormente, é o maior manual de vida do mundo. Se você seguir os princípios que estão descritos aqui, com certeza você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Você vai tomar decisões muito mais assertivas e confiáveis, não só para você, mas para você, para sua família, para os seus amigos, para a comunidade. Então, sem sombra de dúvida, a Bíblia. uau. Então, fechando com chave de ouro, Fechamos com chave de ouro. a Bíblia. A Bíblia. É o melhor livro já escrito Uau, na história da humanidade, uau, sem uau. dúvida nenhuma. Inclusive, é a fonte Uhum. de inspiração de quase tudo que veio depois, né? A partir dos seus princípios, dos seus ensinamentos. É fantástico. E só pra lembrar aqui, eu não tinha mostrado esse livro pra você, porque, enfim, Sim, que habitualmente é um livro sim, conhecido, Sim, etc, né? De sim. uma leitura mais, assim, abrangente, perfeito, né? Que é o livro mais vendido no mundo, né? perfeito. Então eu nem mostrei pra você, você não sabia desse Exato. último livro, porque eu mostrei só os demais. Sim, Porque né, eu tenho umas livros aqui do lado Uhum. que perguntei pra você. Você pode falar pra mim qual você leu já pra gente fazer um quadro no Perfeito. final? E a Bíblia. sem dúvida. E do livro da Bíblia, qual o livro mais impactante que você indicaria ler? É muito difícil, Sim, porque tem muitos. sim. Mas eu gosto bastante de Provérbios. Porque Provérbios traz muitos ensinamentos práticos que você pode aplicar no seu dia a dia, que você pode refletir sobre eles, corrigir eventuais erros que você teve no passado. Então é um livro que particularmente assim talvez seja o que eu mais revisite, né? O tempo todo ali como fonte de aprendizado, de inspiração. É um livro espetacular. Espetacular. Poxa, Everton. Cara,
Muito bom. Muito bom. Obrigado mesmo. Muito bom. Tô satisfeitíssimo com esse episódio. Tô feliz mesmo. Boa. Tô Muito bom. coração. Muito bom. Eu posso colocar tua rede social aqui? Claro, sem dúvida Deixa nenhuma. eu- olha lá. Eu coloquei Instagram, né? Perdão, foi tudo bem? Tudo bem? Aconteceu? Ninguém se machucou, tá bom. Instagram é @EvertonMirandaMacedo, Perfeito. tudo junto. YouTube é @EvertonMiranda, né? E tem um LinkedIn, que é Everton Miranda Oficial. Perfeito, é isso aí. É isso aí, eu copiei direitinho. Exato. falei. Perfeito. Lembrando que nesses canais as pessoas sempre vão encontrar tudo relacionado a empreendedorismo. E tudo que envolve esse cenário, comunicação, marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, que isso é importante. O empreendedor é uma pessoa, então você precisa ser uma boa pessoa para conseguir realizar aquilo que você quer na vida. Então, eu compartilho aquilo que há de melhor, com muita qualidade e principalmente com muito amor e dedicação para cumprir a nossa missão, que é levar inspiração e conhecimento para as outras pessoas. Uau, show, show. Você quer deixar algum recado final para as pessoas? Um recado final, eu acho que o melhor recado que eu posso dar para as pessoas é que vocês busquem sempre fazer o seu melhor. Isso é muito importante. É aquela frase que a gente falou agora há pouco, né? Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Vá até aonde a sua vista alcançar. Quando você chegar lá, você vai ser capaz de encontrar e de ver uma outra coisa. E saiba que independentemente de onde você esteja agora, lembre-se que o fracasso é um evento e não é uma pessoa. Não é porque você está passando por um momento difícil que a sua vida acabou. Não é porque você está passando por um momento difícil que você não vai conseguir alcançar o seu sonho. E não é porque a sua empresa quebrou que você não vai conseguir reconstruir e alcançar um grande sucesso na sua vida. Mas para isso é necessário que você acredite de maneira muito forte de que a sua mente é a principal controladora daquilo que acontece na sua vida. Então controle de maneira muito objetiva a sua mente, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, e busque grandes autores, grandes referências, grandes livros para que esses autores consigam te apoiar nesse sonho. Você vai conseguir absorver deles a essência de tudo que construiu a humanidade que você conhece. Na arte, na política, na filosofia, na religião e no empreendedorismo. Busque sempre os melhores, porque isso vai fazer muita diferença, e modela essas pessoas. Vá do mimético ao poético. Uau. Copie essas pessoas. Tente entender como elas fizeram. E a partir dessa cópia positiva, a sua produtividade e a sua ação vai criar a sua própria obra. Até que você consiga alcançar a sua originalidade. Mas é importante que você saia de um bom lugar. Então não desista, continue estudando, continue trabalhando, que sem sombra de dúvida você vai alcançar os seus objetivos. Show, show. É isso. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Foi Muito bom, coração. muito bom. Eu tô te seguindo ainda. Sigo cada vez mais. Eu vou te seguir mais ainda. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. E se fez sentido esse episódio, olha, sigam o canal para que a gente possa cada vez mais expandir e levar esse conhecimento para as pessoas. É isso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.